Olá, seja bem-vindo mais uma vez nas Dicas do Armandinho. Na dica de hoje, de número 6, vamos estar falando um pouquinho sobre antes do File New Project, ou seja, antes da gente estar criando o nosso projeto no Delphi, ir lá e sair codificando, sair codando, o que, que a gente deve, né? O que devemos pensar antes. Tá? Então, simplesmente não é só chegar lá, eu tenho um sistema para fazer, simplesmente ir lá no Delphi, abrir minha IDE, dar um File New Project e sair codando. Não é isso que eu quero dizer neste vídeo, né? O vídeo é a gente antecipar, né? Falar um pouquinho de uma etapa anterior, que é a etapa de planejamento, de arquitetura. Então, isso aqui vai ser uma dica rápida para mostrar para vocês duas ferramentas que me ajudam muito no dia a dia. Então, vamos lá para a apresentação. Então, neste caso aqui, quais são os pontos importantes antes da gente estar criando, dando início no nosso projeto? É a gente fazer a nossa modelagem de dados, quais são as entidades, quais são ali os nossos domínios de assunto do nosso sistema. Outro ponto interessante também é a modelagem da arquitetura, se a gente vai trabalhar de forma com microserviço, de forma monolita, ou em camadas, em cliente servidor. Então tudo isso tem que ser definido antes da gente dar um File New Project. Tá? E também o último aqui é definir alguns padrões de projeto. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com o padrão MVC, ou vou estar trabalhando dentro do padrão MVC, ainda vou ter algumas oportunidade de estar trabalhando com outros tipos de padrão de projeto e assim por diante, tá? Então, são esses três pontos, né? Tem outros além desses, tá? Que são primordiais para a gente estar estudando antes de estar criando o nosso projeto no Delphi. Então, neste caso, eu vou estar trazendo aqui duas ferramentas. A primeira delas é o Asta, tá? Que basicamente ele é um pouquinho antigo ali, ele surgiu, né, um tempo atrás, inclusive eu estudei ele na minha graduação, e ele tem bastante recursos ali, diagramas de classe, diagramas de caso de uso, vários tipos de diagrama a gente consegue estar desenvolvendo dentro dessa ferramenta. E a gente tem um outro aqui que é um pouquinho mais recente, que é o Dry.io. Então, ele a gente consegue também fazer todo o nosso diagrama. Então, assim, o Asta, até 2018, ele tinha uma versão Community. A gente conseguia baixar, configurar e tá utilizando ali a versão Community. Porém, essa versão foi descontinuada em 2018 e a partir dela a gente tem ali as versões pagas e a versão estudantil, que é um pouquinho mais barata, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês porque eu ainda possuo a versão Community. Lembrando, a versão Community ela não tem mais suporte desde 2018, então é uma versão antiga, porém, se vocês gostarem aqui da apresentação, vocês podem estar adquirindo ali a versão paga ou utilizar essa segunda opção, que é o Dry.io, que ele é um app, né, um website ali que você acessa e consegue fazer também diagramas de classe. Então, vou estar mostrando essas duas ferramentas para vocês, tá? Então, vamos lá? Bom, então a primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o Asta. Então o Asta ele possui diversos tipos de diagrama, tá? Então cada um desses diagramas aqui é de acordo ali com a teoria, tá? Então quando a gente estuda lá engenharia de software e tudo mais, a gente aprende sobre esses tipos de diagrama que auxilia no desenvolvimento de software. Então ele tem vários tipos de diagrama. Nessa dica eu quero mostrar aqui um exemplo que eu montei, que eu gosto muito de auxiliar. Isso aqui me ajuda muito na hora que eu vou estar desenvolvendo no Delphi ali o nosso domínio de assunto ou o nosso módulo ali no sistema. Então vou estar abrindo esse aqui que eu montei um diagrama de vendas, né, bem simples aqui, só para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu estou utilizando aqui o Asta Community, então por isso, se vocês estão utilizando aí a versão mais recente, mudou até a cor dos cards, dos ícones, né, e tudo mais. Então, como eu tenho aqui essa versão que foi descontinuada, então eu recomendo vocês baixarem a versão mais atual, verificar, né, ele tem até a versão trial lá, então vocês conseguem baixar, avaliar para depois comprar ali a edição que mais atende vocês, né, versão estudantil ou professional e assim por diante. Então aqui eu vou estar demonstrando para vocês esse diagrama de classe. Então aqui eu gosto porque eu consigo colocar todos os meus atributos, os meus campos. Aqui o tamanho, né, do campo, o tipo do campo, a cardinalidade aqui entre os relacionamentos, né. Então, por exemplo, o produto aqui
ele pode ter nenhuma ou várias vendas, né, itens de venda. E um item de venda ele pode ter apenas um único produto e assim por diante. Então eu consigo montar todo aqui o meu diagrama de classe para depois, quando eu for lá para o Delphi, ficar mais fácil na hora de programar, na hora de estar criando as entidades. Então assim, se você já utiliza MVC, por exemplo, então já pensou unir o MVC com mais esses diagramas, na hora de vocês fazer a codificação, eu tenho quase certeza que vocês vão codificar bem mais rápido e entregar aí uma solução aí com qualidade. Então, fora esse diagrama de classe que eu queria mostrar aqui no Astan para vocês, eu fiz também aqui um diagrama de caso de uso. Então, só para vocês terem uma visão de como que é. Então, aqui a gente coloca o nosso persona, né, o nosso ator, fala aqui quais são as ações que ele pode estar realizando, né? Ele pode estar realizando uma venda, cadastrar aqui dias de pagamento, forma de pagamento, né? Então, isso aqui eu coloquei assim bem simples para vocês verem como que funciona, né? Até preciso padronizar um pouquinho mais aqui esse exemplo, mas é só para vocês verem que essa ferramenta aqui ela é bem completa, ela possui diversos outros tipos de diagramas, tá? Diagrama de sequência, diagrama de comunicação, de componente e assim por diante. Então essa é uma ferramenta que eu utilizo, eu gosto muito, tá? E agora em sequência eu vou estar mostrando uma outra ferramenta, que essa ferramenta é uma ferramenta online, porém vocês também conseguem baixar o arquivo ou o projeto que vocês estão desenvolvendo para poder deixar guardado ali na máquina, né, local. E qual que é essa ferramenta? É o Dry.io. Então, neste caso, o Dry.io tem aqui o site deles, tá? Que é o app.diagrams.net. E aqui você pode escolher onde você quer guardar o diagrama inicial. Então, você pode colocar aqui no aparelho e aqui você pode falar que você quer um diagrama novo. Quando você escolhe que você quer um diagrama novo, ele já até sugere aqui, ó, um diagrama em branco, um diagrama de classe, um diagrama, né, com um fluxo, né, um fluxograma, ou um diagrama como se fosse um BPM, tá, que aí tem piscinas e um fluxo, um diagrama de um DER, né, que a gente chama, que é a entidade de relacionamento. Então vocês podem ver que ele tem vários tipos de diagrama. Em comparação com o Astan, esse diagrama aqui, o pessoal de arquitetura usa muito. Por quê? Porque além desses diagramas de software, ele também tem diagramas de rede para você montar topologia, tem diagramas aqui, ó, de software, vamos ver, ó, questões de ligações entre tabelas, de componente. Então assim, o Dry.io ele acaba sendo bem mais completo do que o Astan. O Astan para coisas simples, para você normalizar um software ali de acordo com o padrão da engenharia de software, você consegue utilizar o Astan tranquilamente. Aqui o Dry.io vocês podem ver que tem vários outros templates ali já pré-pronto, digamos assim, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o ML e vocês podem ver que ele traz vários tipos aqui, ó. Então eu vou clicar nesse daqui, ó, esse de baixo e vou mandar criar. Aí ele pede para eu salvar, vou salvar aqui nos documentos mesmo como diagrama. Beleza, ele vai salvar local e já vai criar pra gente. Então vocês podem ver que ele criou um modelinho. Aí basta vocês ir mudando a nomenclatura e trocando de acordo aí com o projeto de vocês. Então esse aqui foi um exemplo que eu escolhi. E aqui do lado vocês podem ver que ele traz vários tipos de objetos, né, componentes. Então, por exemplo, eu quero, nesse meu UML, eu quero criar um objeto que representa um objeto. Só clicar e arrastar, vocês conseguem estar desenhando aí tranquilamente, tá? Então é bem bacana aí essa ferramenta. Então aqui deixa eu até mudar aqui que ele ficou no tema. Aí, agora acho que ficou melhor para vocês verem aqui no vídeo. Então ele mostra aqui, ó, o objeto. Não, eu quero criar aqui uma classe. Ó, vocês clicam e arrastam a classe. Vocês conseguem colocar aqui o campo, né, o atributo, o tipo dele, o método. Não, eu quero só uma classe simples com os campos. Você também consegue clicar e arrastar. Não, eu quero um módulo. Vocês clicam e arrastam. Então assim, vocês podem seguir o modelo que vocês escolheram ali na hora de criar o diagrama, ou vocês também podem criar na mão. Então assim, aí o céu é o limite. Então aqui no UML tem todos os componentes que tem lá no diagrama do Astan que eu mostrei. Então para cada tipo de diagrama você usa aí determinado componente, né, determinado objeto. Então por exemplo, aqui tem o ator que é usado no diagrama de caso de uso e assim por diante.
Então, assim, essa ferramenta eu também utilizo bastante, utilizo mais para montar ali parte de arquitetura também. E o Aston ali, como eu acho ele um pouquinho mais simples, eu já tenho alguns modelinhos prontos, eu uso ele para estar montando ali as minhas classes do meu sistema e assim por diante. Então aí vai a critério de cada um. O Dry.io aqui, ele é free, então vocês conseguem acessar e estar utilizando. Bom, então a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Então comentem aqui embaixo quais são as ferramentas que vocês utilizam. Se vocês já conheciam essas duas que eu passei, se vocês gostam de utilizar. E para compartilhar aqui para a galera, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Então, até o próximo vídeo.